Vou contar uma história bem esotérica que está presente na porção dessa semana que se chama Nassô e analisar o contexto astrológico que faz total sentido, porque a gente sabe que o universo é perfeito e Deus é inteligência, então tudo faz sentido. É sobre o aspecto da proximidade que Netuno, recém-ingresso no signo de Áries, também Saturno, que acabou de ingressar em Áries, eles estão andando muito perto um do outro essa semana, não só essa semana, mas o mês inteiro. E como é que isso está relacionado com a história desta semana? Os israelitas, quando eles tiveram que desmontar o tabernáculo, que era um templo, né, onde eles faziam as conexões para se conectar, receber a luz divina, se conectar com Deus, conectar, né, com a inspiração divina e tudo mais, eles tinham que caminhar no deserto, desfazer este templo para caminhar no deserto e levar este templo para outro lugar. Então, cada pessoa, cada tribo, na verdade, cada grupo era responsável por carregar diferentes partes do tabernáculo no deserto para levar para outro lugar. Teve uma tribo, um grupo de pessoas que trouxe um presente para contribuir, né, com esta viagem no deserto. E esse grupo deu de presente, né, para os israelitas 12 bois e 6 carruagens para que eles pudessem usar as carruagens e os bois para facilitar, né, obviamente, o carregar de todos esses materiais, para que eles não precisassem de fato carregar na mão, né? Imagina o peso um pouco desconfortável realmente você ter que carregar coisas no deserto, né? O interessante foi que Deus falou para Moisés que ele não era para o grupo que estava destinado a carregar a arca. O que significa a arca? A arca é o aspecto mais espiritualmente elevado do templo, porque a arca era exatamente onde estava contida a fonte de conexão. Então Deus falou, porque o trabalho espiritual está sobre você, você deve carregá-lo em seu ombro. A consciência da arca, que é o nível mais elevado de consciência que tem, que é o aspecto interno, que é o aspecto de uma ligação direta com a fonte. As pessoas que estavam encarregadas de levar a arca não podiam usar a carruagem e os bois. Porque Deus falou: porque o trabalho sagrado está sobre você, carregue-o em seus ombros. Poxa, né? A gente devia pensar, cara, mas assim, na verdade, a parte mais importante, que é onde está o núcleo, que é onde está a fonte, que é onde está a consciência mais elevada, que é a arca, deveria ser, na verdade, eles deveriam ter, né, o pessoal da arca que deveria usar a carruagem, não quem vai carregar a parede, quem vai carregar, sei lá, a cadeira, né? Tinha que ser exatamente as pessoas que estavam carregadas na arca que deveriam usar a carruagem, mas Deus falou não, não, não. O trabalho sagrado que está com você, você vai carregar no teu ombro. O que significa isso? Como que isso está relacionado com esse aspecto da proximidade de Saturno e Netuno? Os cabalistas explicam que a carruagem era coberta. Então, esse aspecto coberto da carruagem significa, apresenta milagres e bênçãos e luz que estão dentro, que ocorrem dentro da esfera da natureza. Por quê? Os cabalistas falam, tá, mesmo que você fosse levar a parede do tabernáculo e os outros materiais do tabernáculo que eram super pesados numa carruagem, fisicamente, estruturalmente, não era possível, era pesado demais. Mas, se uma pessoa olhasse isso, ela poderia acreditar que era verdade. Por quê? Porque é um milagre, tá? Porque, de fato, o peso não era possível que os bois pudessem carregar dentro de uma carruagem, as paredes do tabernáculo não era possível, mas, se uma pessoa olhasse, ela poderia acreditar que era possível. Ou seja, é um tipo de milagre que acontece dentro da esfera da natureza. A pessoa que olhasse isso, ela poderia pensar, tá, difícil, mas possível, ok. Então, existe um nível de consciência que é milagres dentro da esfera da natureza. É um milagre, mas faz sentido. Como se você, por exemplo, pedisse para que você fechasse um negócio. Fechar um negócio também é um milagre, mas acontece. Então, fechar um negócio, por exemplo, é um milagre que acontece dentro da natureza. Não que não seja um milagre, é uma bênção. Mas uma pessoa vai olhar isso e vai falar, tá, pode acontecer. Mesmo nós que somos pessoas espirituais, eu, você que me assiste, que se conecta com os ensinamentos que eu passo aqui, a gente geralmente pede esse tipo de bênção e milagres de uma forma que seja natural, né? Então, um negócio se manifestar é possível.
A gente sempre pede milagres dentro do nível da natureza. E esse é o segredo das carruagens. As carruagens são milagres e bênçãos que acontecem dentro dos limites da natureza. Mas a consciência da arca, aí que está o segredo. A consciência da arca, a consciência de quem carrega a arca, que é o nível mais elevado de consciência, que é o aspecto interno e uma ligação, uma conexão direta com a fonte. É impossível um ser humano poder carregar a arca no ombro no deserto. Mas se a arca pudesse ser carregada por uma carruagem com os bois, talvez fosse possível. Mas um ser humano carregar no ombro a arca no deserto é impossível. A história conta que quando eles colocaram a arca no ombro, eles ficaram tão leves que saíram voando pelo deserto. A maioria das pessoas que estavam lá não tinham nem a consciência da possibilidade que isso acontecesse. Apenas esse grupo seleto de pessoas que estavam carregadas a levar a arca. E a razão para a gente ter vindo no mundo é para chegar nessa consciência das pessoas que estavam carregadas a levar a arca, que é uma consciência de não ter confinamentos da natureza. Porque se Deus permitisse que a arca fosse carregada pela carruagem, ainda estaria dentro da consciência de milagres dentro da natureza. Ele não deixou, ele disse, não, vocês que estão carregados com o trabalho sagrado, vocês vão levar no ombro, por quê? Porque era para todo mundo perceber e ser óbvio e indiscutível que é impossível carregar isso, um ser humano carregar isso, é impossível. Então Deus falou, não, então vocês vão carregar no ombro para mostrar para todo mundo que existe um novo nível de consciência, que é a consciência dos milagres, fora do confinamento da natureza, fora das limitações da natureza. Isso precisa ser visto. Se eu deixar vocês levarem a arca na carruagem, é justificável. Agora, se você levar no ombro, não é justificável. Todo mundo vai saber que é um milagre que está fora das restrições da natureza. E é dito que a gente recebeu essa consciência desse nível de elevação antes da gente nascer. No momento que a gente nasceu, um anjo tocou a gente neste lugar aqui e a gente esqueceu de tudo. Então, é uma consciência dormente que a gente tem, porque na verdade ela não pertence à natureza, ela não pertence à natureza normal, né? Por isso que está dormente em nós. E a forma, e os cabalistas falam que o fato de eles carregarem a arca nos ombros é porque a energia espiritual, a consciência espiritual é transmitida através dessa parte de trás aqui da cabeça do pescoço. Então, eles recebiam, era transmitido para eles essa consciência dos milagres além da natureza, fora das restrições da natureza, com a arca, através da arca, transmitindo essa consciência para eles aqui nessa parte de trás da cabeça do pescoço. Deve carregar essa consciência elevada no seu ombro, significa que essa consciência vai ser transmitida para você. A gente tem que se elevar para um lugar, estado de ganhar essa consciência de não ver confinamentos da natureza. Tanto que eles, ao invés de ficarem pesados, eles saíram voando. Primeiro, saber que é possível, que isso existe, porém está dormente. Então, ter o desejo de despertar essa consciência, que é a consciência dos milagres que não são confinados no mundo físico, e saber que ela pode ser transmitida para nós através do nosso desejo de despertá-la. A gente precisa pedir, né? Os cabalistas falam, uma pessoa sábia é sempre consciente de que essa energia é transmitida para a gente se a gente pedir ela. A forma da gente despertar essa consciência que está dormente, é a gente saber que essa transmissão é possível e pedir por ela. Então, quando essas pessoas estavam viajando no deserto, tem uma história parecida com a abertura do Mar Vermelho, que foi quando o Rio Jordão se abriu para essas pessoas passarem. Porém, no momento que o pessoal da arca chegou, que eles eram os últimos, eles estavam por trás, diz que começou a fechar, o rio começou a fechar neles e eles começaram a molhar o pé. Aí você vai pensar, mas a gente sabe, né? A Cabala fala, Deus não faz milagres em vão, né? Por que ele fez um milagre para todas as outras pessoas passarem quando chegou o pessoal da arca, que era realmente os mais importantes, né? É a parte central da conexão, é a parte mais importante. Por que Deus fechou? Se ele já começou a abrir, por que ele não deixou aberto para as pessoas da arca passarem também, né? Por terra, assim como os outros? E a resposta é a mesma. É porque todos precisavam saber, todas as pessoas viram que no momento que o rio começou a fechar e eles não puderam passar andando como as outras pessoas, eles voaram. De novo, todos precisavam saber, todas as pessoas que viram eles voando
precisavam saber que eles ainda não estavam no nível mais elevado de conexão com a força da criação, porque eles ainda manifestavam milagres dentro da natureza. Esse episódio aconteceu para todo mundo saber que existe um nível de quebrar essas limitações. E, obviamente, esta porção, essa história esotérica acontece dentro desta semana, quando Saturno está bem próximo a Netuno, porque Saturno representa os confinamentos e as restrições do mundo físico, e Netuno representa o mundo espiritual e a dissolução das estruturas, as barreiras que são borradas entre o que é real e o que é fantasia. Juntos, eles podem dissolver estruturas e tornar sonhos reais. Primeiro dissolve e depois ele concretiza. Os aspectos entre esses dois planetas durante essa semana e nesse mês vão ser feitos primeiro com Netuno, depois com Saturno. Primeiro dissolve, depois concretiza. Magnifica o processo do sonho e do ilimitado, para a gente conseguir se livrar dessas barreiras e do confinamento no mundo físico e se ligar nessa consciência mais elevada, que são os milagres que não estão confinados. Netuno liberta essas restrições, dissolve essas estruturas e cria essa conexão etérea, aonde as regras não se impõem e ofusca as barreiras entre o real e o milagre.